Olá, sejam muito bem-vindos ao PEP, Palestra Esporte Podcast, nossa jornada semanal de reflexões sobre desenvolvimento, comportamento e cidadania, a partir do compartilhamento de experiências práticas e acadêmicas dos universos do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o PEP, Palestra Esporte Podcast, com Luiz Villani. Ok, pessoal, sejam bem-vindos, boa noite a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje para a gente lançar oficialmente o nosso PEP, o Palestra Esporte Podcast, e hoje é uma honra termos 3 entrevistados, sendo um do Brasil e 2 dos Estados Unidos, e que também trazem uma audiência norte-americana para prestigiar esse evento internacional. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu vou pedir que faça a tradução só para a gente orientar as pessoas que estão acessando o YouTube, e aí a gente vai lançar também aqui no chat a orientação para que as pessoas dos Estados Unidos possam acompanhar a transmissão em inglês. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel, o intérprete. Eu só queria instruí-los a prosseguir com a nossa transmissão aqui no canal do Português e queria avisá-los que há tradução simultânea disponível também. Guys, we do have simultaneous translation available for this service. We are going to post the link on the chat room, so please feel free box and use the web link to follow the English simultaneous translation to this show. Thank you very much. Muito boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Luiz Villani e estou fazendo o lançamento desse podcast que foi criado para compartilhar experiências que eu tive a oportunidade de vivenciar por meio do esporte, da gestão pública e da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Sobretudo o fato de ter tido a oportunidade de conhecer e fazer amizades com pessoas de diversas cidades, estados, países, conhecendo e apropriando de diferentes culturas que fizeram e faz muita diferença na minha vida. Compartilhar essas experiências semanalmente é a proposta desse podcast, que pretende provocar reflexões para que você possa se inspirar, compreender melhor as potencialidades que todos nós temos e que muitas vezes se encontram latentes, sem sentido, muitas vezes não são reconhecidas pela sociedade, mas que podem e devem vir à tona e transformar o nosso dia a dia na luta por uma melhor qualidade de vida, por uma sociedade para todos. Essa é a essência da cidadania, da compreensão da importância da diversidade e dos muitos caminhos que ainda temos que percorrer para alcançarmos uma sociedade verdadeiramente inclusiva, uma sociedade para absolutamente todas e todos. É com enorme satisfação que eu lanço essa proposta de conteúdos com o apoio da Embaixada e dos Consulados dos Estados Unidos do Brasil, da USBEA Brasil, que é uma associação de ex-intercambistas dos Estados Unidos Brasil, da qual eu faço parte. Eu participei em 2013 do International Visitor Leadership Program, o IVLP, é um programa de intercâmbio de liderança para visitantes internacionais do Departamento de Estado norte-americano. E esse ano o IVLP está completando 80 anos e este é um dos eventos que está celebrando o sucesso dessa importante cooperação internacional. Eu participei, então, em 2013 com o tema Inclusão Social e Acessibilidade para as Pessoas com Deficiência no contexto de mega eventos esportivos. Foram 21 dias em imersão nos Estados Unidos, com intensas reuniões diárias com autoridades federais, estaduais e locais, e com várias ONGs, com várias pessoas com deficiência
que compartilharam suas experiências de norte a sul do país. Nós estivemos em 5 cidades dos Estados Unidos para tratar principalmente dos temas de acessibilidade e inclusão, mas muito na cultura, no esporte e no lazer. Confesso que foi um turbilhão de experiências que ainda hoje refletem diretamente no meu desenvolvimento enquanto pessoa, na forma como eu enxergo as cidades e no trabalho que eu desenvolvo na minha rotina profissional, hoje como diretor de políticas para as pessoas com deficiência da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa live de hoje será editada como o nosso primeiro episódio oficial do Palestra Esporte Podcast e vai tratar, né, do turismo acessível. Esse foi um dos temas que eu acompanhei no intercâmbio e hoje a gente fará um intercâmbio reverso com 2 convidados dos Estados Unidos para trocarmos experiências agora nessa live direto do Brasil. A intenção é que eles estivessem nesse momento no Brasil, mas não foi possível em função da pandemia. Então, dando início ao evento, eu primeiramente agradeço os trabalhos dos nossos intérpretes. Gente, muito obrigado a Elda, Daniel. É um prazer lançar um projeto em um evento internacional com toda uma infraestrutura que possa demonstrar realmente o que a gente quer compartilhar. E foi uma dessas experiências que inspirou, né? Foi justamente esse intercâmbio uma das grandes inspirações desse podcast. Então, para fazer a abertura desse evento, eu tenho a honra de convidar, representando a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil, a nossa cônsul dos Estados Unidos em Belo Horizonte, senhora Caterine Ordanhes, e representando a Usbeia Brasil, minha colega e amiga Janine Avelar. Desde já agradeço pelo apoio institucional, por acreditarem no nosso projeto e por estarem sempre próximos dessa perspectiva de cooperação com o Brasil por meio de instrumentos como o IVLP, que permite estarmos próximos e sempre em busca de crescermos juntos, descobrirmos novas formas de colaboração e, sobretudo, acreditando no permanente desenvolvimento humano, na formação, na troca de experiências, como um processo de desenvolvimento contínuo. Eu só tenho uma palavra que resume todo esse momento, que é gratidão. Passo, então, a palavra para a senhora Catherine, mas antes tenho que dar as boas-vindas, né, dizer que a Catherine assumiu as funções de cônsul em Belo Horizonte recentemente e, portanto, eu já lhe desejo um grande sucesso à frente desse trabalho e mando um abraço de todo o povo mineiro, que é um povo acolhedor. O Reinaldo, que é um dos nossos convidados aqui, sabe bem o que é isso, porque veio para Minas Gerais e daqui não saiu mais. E então, por favor, Catherine, eu passo as palavras para suas considerações e muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigada, Luiz. Como ele disse, eu cheguei faz um mês em Belo Horizonte. Eu estou muito feliz de estar aqui e conhecer mais pessoas do Brasil e também conhecer o mundo dos ex-participantes de programas de intercâmbio. Como Luiz disse, estamos celebrando os 80 anos do programa do International Visitor Leadership Program em 2020. Há 80 anos, o Departamento de Estado criou este programa de intercâmbio profissional, que hoje é conhecido como IVLP. Eu acho que Luiz explicou muito bem como funciona o programa. É um programa que foi criado com o objetivo de estabelecer uma maior compreensão cultural e profissional entre o governo e a sociedade dos Estados Unidos e líderes de destaque de diversos países do mundo.
E desde já 80 anos, os Estados Unidos já recebeu mais de 200 mil visitantes que ganharam experiências em primeira mão sobre os Estados Unidos, nossa cultura e nosso povo. E também compartilharam suas experiências de seus próprios países com os americanos. Por meio de visitas de curta duração, normalmente 3 semanas, mais ou menos, nos Estados Unidos, estes líderes conheceram colegas americanos em suas áreas e compartilharam conhecimentos com outros líderes de todo o mundo. E também visitaram instituições e empresas nos Estados Unidos e foram recebidos também em casas de cidadãos americanos, que é a minha parte favorita deste programa, porque eu acho que o intercâmbio cultural é muito importante para o entendimento entre os países. Aqui no Brasil, a nossa embaixada e os consulados coordenam um dos maiores programas do IVLP do hemisfério. Temos cerca de 80 participantes brasileiros por ano em uma variedade de programas. No ano passado, por exemplo, a embaixada teve programas sobre inclusão social, segurança pública, empoderamento feminino, educação e muitos outros programas. E hoje, para mim, é um grande prazer que eu posso participar deste intercâmbio reverso que foi proposto por Luiz sobre o tema de turismo acessível e organizado pelos BA Brasil, que, como o Luiz também explicou, é uma organização nacional de ex-participantes de programas patronizados pelo governo dos Estados Unidos, em homenagem ao aniversário de 80 anos do programa IVLP. E eu acho que este programa é uma evidência do impacto e a importância do IVLP, que como apoio à interação de seus ex-participantes, construem pontes de diálogos entre a sociedade americana, que temos hoje em dia, essa noite, neste momento, neste programa. Então, eu vou passar a palavra agora a Janine Deusbea, mas eu agradeço muito seu tempo, Luiz, e a vontade de compartilhar suas experiências, e também pessoal do Open Doors. Thank you so much for being here as well and sharing your experiences. Muito obrigada. Muito obrigado, Catherine. Janine, fica à vontade. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Como o Luiz já me apresentou, eu sou Janine Avelar, sou ex-intercambista do programa IVLP, participei em 2015 sobre o tema Liderança Jovem e Voluntariado, e atualmente na USBEA Brasil eu faço parte do Conselho Fiscal e estou capitaneando as ações que a USBEA Brasil está realizando para a comemoração dos 80 anos do IVLP. Queria falar com vocês que a Associação USBEA Brasil é uma associação privada sem fins lucrativos, criada para coordenar e apoiar os alunos ex-intercambistas dos programas patrocinados pelos Estados Unidos. Visa fortalecer o intercâmbio, a rede de intercâmbio, ampliar a difusão e ensino da língua inglesa e da cultura dos Estados Unidos na sociedade brasileira, desenvolver iniciativas de impacto, seja de desenvolvimento social ou sustentável, ações educacionais, esportivas, recreativas, ações que incentivem o empreendedorismo social e econômico e promover e incentivar o trabalho voluntário entre os membros da rede, além de investir no desenvolvimento profissional dos membros da rede.
A Associação USBEA Brasil foi criada há exatamente um ano. Nesse um ano completamente atípico, trabalhamos bastante para construir burocrática e juridicamente essa associação. E para a comemoração dos 80 anos do IVLP, nós lançamos esse edital de pequenos fundos ou small grants e foram selecionados 8 projetos para o intercâmbio reverso, como bem falou a nossa cônsul Catherine. Além da proposta do intercâmbio reverso, nós também estamos trabalhando no lançamento de um e-book, de um livro que vai trazer histórias de brasileiros que participaram desse programa nesta última década. Vai ser lançado até o fim do ano e, assim que tivermos essa data, vamos comunicar a todos e convidá-los a participar conosco dessa agenda. Queria apenas para lembrar, este e-book é um e-book bilíngue, então tanto os nossos convidados brasileiros como os convidados internacionais vão poder ter acesso a essas histórias. Nesse ano, a USBEA Brasil realizou diversas ações que contribuíram para o seu propósito de colaborar, capacitar e conectar essa rede nacional, mas nós ainda temos muitos desafios pela frente. Gostaria de convidar a todos para seguir a associação nas redes sociais, que é @USBEA Brasil. Desejo a todos um excelente trabalho, desejo ao meu colega de trabalho, meu parceiro na Subsecretaria de Direito e Cidadania, o nosso diretor de políticas para pessoas com deficiência, Luiz Villani, e a todos os convidados, uma excelente noite e muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês e aprender mais sobre esse tema que nos é tão caro. Agradeço também aos nossos tradutores e desejo uma excelente jornada. Muito obrigado, Janine, muito obrigado, Catherine. Mais uma vez, agradeço pela confiança, especialmente, Catherine, para o povo norte-americano, né, pela receptividade que eu sempre tive nas relações com o governo e em visita aos Estados Unidos. Muitíssimo obrigado por tudo. Eu gostaria, nesse momento, de desfazer essa mesa simbólica aqui, né, uma mesa de abertura, e convidar a Janine e a Catherine para acompanhar, né, a nossa entrevista agora. E chegou o momento, então, de iniciarmos o nosso conteúdo. E para abordarmos o tema turismo acessível, nós vamos trabalhar com um subtema sobre soluções inovadoras para promover a acessibilidade em aeroportos e incrementar a participação de pessoas com deficiência no setor. Experiências do Brasil e dos Estados Unidos. Eu tenho o prazer de convidar o grande parceiro, uma das pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo da minha experiência. Na verdade, as 3 pessoas eu tive essa oportunidade, né, de conviver rapidamente, pelo menos, em alguns momentos, mas o convidado que eu vou me referir agora tem uma história específica, né? Foi a pessoa que me ensinou a admirar a comida grega, ao me levar para um rodízio inesquecível lá em Chicago, que nos recebeu, inclusive, no ambiente familiar, no seu apartamento, abrindo as portas para que nós pudéssemos compreender como que uma pessoa nos Estados Unidos tem acesso a adequações fundamentais para uma vida independente e autônoma num apartamento que a gente pode chamar de apartamento inclusivo, né? E de forma totalmente reversível, se as pessoas quiserem depois vender esse apartamento. Então, é um modelo que eu nunca esqueci e que a gente tenta, inclusive, aperfeiçoar o que nós temos aqui de política de moradias também, buscando sempre trazer isso. Não esqueço também, Costa, a alegria do seu pai, senhor Modestos, um fã incondicional do chocolate brasileiro e que fez questão de conversar conosco em português. O Costa, que é o Constantini Zografopoulos, nosso primeiro convidado,
nasceu no Brasil, enquanto o pai dele trabalhava na Garoto, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Então, convido você agora, eu vou tomar liberdade para chamar o Constantini de Costa, como ele gosta de ser chamado, e o Costa é diretor do programa Z-Life. Né? Convido também o senhor Eric Lippe, fundador e diretor executivo da Open Doors Organization, uma organização de referência em Chicago. Eu tive também a oportunidade de conhecer o trabalho deles, de discutir junto com uma equipe da própria Prefeitura de Chicago e outras autoridades da cidade sobre os bons exemplos de Chicago, e dos que foi apresentado para a gente foi a Open Doors. Então, é uma grande referência, uma honra tê-los aqui conosco para contribuir com o nosso programa. E o senhor Reinaldo de Souza, uma referência em acessibilidade que eu conheci já há um bom tempo aqui no Brasil, quando ele era superintendente da Infraero. Ele hoje atua como consultor organizacional, tem bastante propriedade no tema, não só para falar sobre os aeroportos, mas sobre o turismo. Tem hoje um projeto de agência de turismo, vem trabalhando com essa área diretamente, e é membro da diretoria do Sindicato das Empresas que administram os aeroportos no Brasil. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Costa, Eric e Reinaldo. Aqui no Brasil, boa noite, né? Em Chicago, boa tarde ainda. Sejam muito bem-vindos. Eu passo agora a palavra para as considerações iniciais do Costa e do Eric. Fico à vontade para fazer essa parceria, essa dobradinha, para falar das experiências dos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite, boa tarde. Muito, muito obrigado, Luiz. É um grande prazer convidado aqui com vocês aqui. E eu vendo principalmente as pessoas que estão convidados, é um grande prazer, porque eu também não posso esquecer o tempo que você chegou aqui em Chicago e podíamos trocar, às vezes, várias ideias e tal. O meu pai morou 16 anos no Brasil. A minha irmã e eu nascemos no Rio de Janeiro, somos cariocas, e quando chegamos em Chicago, nunca vimos neve, a primeira vez vimos neve. Então, meus pais são gregos, se conheceram no Rio, casaram, chegamos em Chicago. 25 anos atrás, eu principalmente o nosso trabalho, muitos gregos aqui em Chicago são de negócio de restaurante, supermercado, então comida é a base nossa. Então, foi assim, mas 25 anos atrás, eu estava num acidente. Então, era um milagre que eu estou aqui, porque esse acidente, para salvar minha vida, ele tinha que amputar meus pés. Então, minhas pernas, eu sou cadeirante, usando cadeiras de roda, eu uso prostéticos, mas, de repente, quando você é uma pessoa de negócios, nunca fica parado. Então, qualquer pensamento eu tinha ainda estava continuando. Então, foi assim que eu estava pensando como que eu posso melhorar as coisas, porque agora eu sou cadeirante, sou uma pessoa com deficiência, eu tinha 33 anos e trocou a minha vida. Mas o que não trocou foi minha cabeça, meu coração e o meu sentimento. Isso é a base das pessoas. Então, graças a Deus, eu estava pensando nisso. E com isso eu conheci o Eric Lippe e eu consegui fazer uma organização. No mesmo tempo, eu ficava com meus negócios de restaurante, mas também estava pensando como eu podia ajudar. E aqui em Chicago é uma coisa muito única. O acesso é muito em cima, porque temos várias leis nos Estados Unidos, mas eu estava vendo que no Brasil, na Grécia, outras partes do mundo, não existia isso. Não? Imagina, 20 anos atrás, não tinha internet como temos agora. Não tinha aquela coisa de achar informação. Eu já voltei no Brasil 6, 7 vezes já voltei. O Eric, trazei o Eric no Brasil quase 20 anos atrás e para ver. E já voltei várias vezes. E a última vez que eu fui foi no 2016 para o Paralímpicos. E eu vi já a diferença. Mas a realidade tem ainda mais trabalho que fazer. Graças a Deus que aqui nos Estados Unidos temos essa organização do Eric Lippe, do Open Doors e o Z-Life. O Eric Lippe faz o trabalho que é o duro, trabalhando com aerolíneas, com
com os aeroportos. Eu sou grego brasileiro, então o Z-Life é para brincar, é para fazer acesso para as pessoas, para passar bem a vida deles. Então, com isso, a gente fazemos essas obras que trabalhamos com todas as pessoas com deficiências nos Estados Unidos e no Chicago, mas também mostrando às outras partes do mundo o que é possível e como podemos melhorar as coisas. E isso é a única coisa que o Eric e eu estamos pensando, não é só para a gente aqui em Chicago, como podemos ajudar todo mundo. Então, para mim é uma fortuna para mim que o Deus me colocou nessa avenida para eu poder ajudar outras pessoas com a minha experiência que eu tenho. E graças a Deus também que aqui em Chicago temos um dos melhores também hospitais de terapia, se chama agora Shirley Ryan Ability Lab, é um dos mais grandes dos Estados Unidos, mas eles também é uma única organização hospital que ajuda o mundo também. Então, com isso, eu comecei a fazer várias obras e projetos, mandei 300 cadeiras de rodas para a Grécia, formei a organização na Grécia, mas depois estava pensando, eu sou brasileiro, sou carioca, tenho que ajudar o Brasil. E foi assim que eu conheci vocês, o pessoal do Andef, aqui do Rio, do Niterói, super grande organização, nada de fazer com o governo, e eu vi o que é possível. Mas eu queria ver o que podemos fazer ainda mais para o que a gente estamos aprendendo, como se chama aqui best practice, a prática melhores que existe para dar para os outros países, a outras cidades também. Então, é um grande prazer para eu estar aqui hoje à noite com vocês, principalmente com aquela conexão do Brasil e comigo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Costa. Eu passo a palavra para o Eric Lipp. Obrigado, Luiz. Obrigado pela Catherine, do Consulado Americano. Gostaria de agradecer bastante ao USBEA também. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Eric Lipp. Eu sou diretor executivo e fundador da organização chamada Open Doors. Nós somos uma organização com base ou sede em Chicago, Illinois, e eu fundei essa empresa no ano 2000, depois de eu adquirir um problema causado por um tumor que eu tive na coluna, na região torácica. Eu sofro de uma doença chamada VHL, Síndrome de Van Hippel-Lindau. Enfim, o nome é meio complicado, mas vocês conseguem achar. E essa doença causa tumores em diferentes partes do meu corpo. E eu tive um tumor na minha coluna. E quando eu fiz a cirurgia para remover esse tumor, eu sofri uma lesão na coluna. Então, eu sofro de paralisia parcial do peito para baixo. Eu preciso andar com equipamentos, eu preciso de um andador para andar. Em algumas ocasiões, eu preciso até de uma cadeira de rodas, mas eu tento caminhar o máximo possível. Eu fundei a Open Doors porque depois da minha cirurgia, eu não consegui voltar ao trabalho. Porque no meu trabalho, eu tinha que viajar de Chicago para algumas partes do sul dos Estados Unidos. Eu tinha que pegar o avião. E algumas dessas pequenas cidades do sul dos Estados Unidos não tinham aeroporto com acessibilidade. Então foi um grande desafio para mim fazer essas viagens de trabalho. Então eu saí do trabalho e fundei a Open Doors para produzir bens e serviços que sejam acessíveis para indivíduos com deficiências no turismo e na parte profissional também. Uma das coisas mais importantes que nós fizemos, eu queria destacar, são os nossos estudos de estatísticas, de desafios que as pessoas enfrentam quando elas viajam. Então, os indivíduos com deficiências nos Estados Unidos gastam quase 35 bilhões de dólares com turismo.
Então é um número grande, vocês veem, né? Isso nos torna a minoria étnica que mais contribui com o setor de turismo, com companhias aéreas, hotéis. Nós temos uma distribuição demográfica bastante interessante, porque nós temos qualquer tipo de gente. Não interessa de onde você é, quais são as suas crenças, como você pensa o mundo. Você pode se tornar parte da nossa minoria quando você sai de casa hoje. Então, não há discriminação. Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. Então, sabendo que mais ou menos 20% da população tem algum tipo de deficiência, bilhões de pessoas no mundo todo podem se beneficiar de pequenas mudanças, como, por exemplo, algumas alterações na indústria da aviação. Como a gente está aqui falando da aviação, deixa eu só falar para vocês, eu sou um grande fã do futebol brasileiro. E eu fui a algumas partidas de futebol no Rio de Janeiro com o nosso amigo Costa. A gente foi ver o Flamengo jogar lá no Maracanã. E nós tivemos o nosso assento com acessibilidade, tivemos acesso a todas as partes do estádio. O nosso assento tinha uma visibilidade incrível, não tinha nenhum bloqueio da nossa visão. Nós fomos com nossas esposas, nossa família, e nós tivemos uma grande experiência. A gente conseguiu chegar de carro bem pertinho do nosso assento. Eu estava com cadeira de rodas, tinha outras pessoas com deficiência que também estavam lá conosco. Foi uma das coisas mais divertidas que nós fizemos no Rio. Eu sou um grande fã de futebol, então foi um grande privilégio ir ao estádio do Maracanã e ver. E eu fiquei bastante impressionado com a acessibilidade. E isso foi antes da Copa do Mundo do Brasil e antes dos Jogos Olímpicos. Então, agora, eu imagino que a acessibilidade no Brasil deve estar ainda melhor. Quando Costa e eu fomos lá, eu acho que foi em 2000, não lembro quando foi que a gente ficou, 2010 talvez. Costa e eu chegamos lá uma semana antes do nosso compromisso, porque a gente queria conhecer a cidade. E o nosso hotel, a gente não sabia que eles eram um prédio. E em toda a semana que a gente estava lá antes do evento, a gente tinha algumas construções no nosso hotel, e essa construção era nada mais nada menos do que um elevador para pessoas com deficiência. E eles construíram isso em uma semana. E nós ficamos na cidade alguns dias após o evento, e com um dia eles já tinham removido esse elevador. Então você viu, era muito prático ter deixado aquele elevador de acessibilidade, mas eles removeram depois do evento. Mas eu tenho certeza que a acessibilidade agora é maior no Brasil, depois da experiência que o país teve com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu sei que os aeroportos foram reformados, milhões foram investidos nos aeroportos. E eu estou aqui para falar dos aeroportos e do turismo. E eu posso dizer agora que, por causa da pandemia, a parte de viagens, de turismo para as pessoas com deficiência, eu tenho viajado bastante aqui nos Estados Unidos. Se você está usando máscara, se você está obedecendo os protocolos de saúde, é mais seguro do que nunca você voar agora. Os aeroportos estão muito bem equipados. Então é importante saber que nós precisamos usar a máscara nesse tempo de pandemia, porque nós precisamos usar muito as mãos. A gente toca alças, corrimãos, a gente toca muita coisa. Então é muito importante usar luvas, possivelmente no aeroporto, ou pelo menos sanitizar ou higienizar as suas mãos com uma frequência muito grande. A gente precisa saber quais serão as nossas necessidades no aeroporto, porque nós precisamos minimizar a necessidade de contato físico. Você precisa se sentir confortável quando estiver voando. Nós temos alguns estudos que mostram que o ambiente das aeronaves estão bastante seguros.
Um aeroporto disse que, na verdade, se houver alguém contaminado na aeronave, o vírus só pode sobreviver por 6 minutos, porque a atmosfera, o ambiente da aeronave é higienizado. Então, eu quero que as pessoas com deficiências saibam disso, que a IATA, ou seja, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, no ano passado, eles tiveram uma Assembleia Geral e criaram uma resolução de criar uma política de não discriminação para as pessoas com deficiência. E depois que eles tomaram essa decisão, eu vi algumas melhorias muito grandes, especialmente nos aeroportos. Nós tivemos um aeroporto em Warsaw, ou Varsóvia, na Polônia. Eles têm alguns programas para começar a adotar algumas soluções de acessibilidade. Desculpa, eu ouvi alguma coisinha aqui. Desculpa, eu interrompi por um minuto. Mas, enfim. O Conselho Internacional Aeroportuário tem programas de treinamento, tanto presenciais quanto online, para as equipes dos aeroportos. Elas vão receber um certificado ou um treinamento sobre questões de acessibilidade de todos os aspectos da experiência, desde atendimento ao cliente até as estruturas físicas, por exemplo, rampas no lugar de escadas, e mesmo considerar algumas questões como, ao construir um aeroporto, você tem que construir elevadores suficientes de modo que as pessoas que usam cadeira de rodas e outros aparelhos possam chegar nos lugares mais rapidamente. Então, eu podia prosseguir bastante. Nós temos um relatório que foi lançado nos Estados Unidos agora. É um relatório chamado ACRP 210, que foi publicado. Foi um estudo que eles fizeram em 24 aeroportos em todo o mundo, dos maiores aos menores. E eles implementaram algumas práticas recomendadas em todos esses aeroportos. Esse relatório ele é disponibilizado online, ele está pronto, ele é disponibilizado pelo Conselho Aeroportuário Americano. E no nosso website, acho que nós disponibilizamos ele também. É um guia bastante completo. Eu vou dar alguns destaques. No Japão, por exemplo, nós temos algumas pontes móveis que unem o finger do aeroporto ao avião. Então, você consegue fazer o acesso ao avião sem que você precise tocar nada. Além do mais, no piso do aeroporto, nós temos alguns azulejos com marcação para pessoas cegas. Elas podem sentir um certo relevo no azulejo com o acessório deles. Nós vimos também algumas cadeiras de roda que assumiam formas mais interessantes no aeroporto. Na Itália e em algumas cidades menores também. Eu vi um vídeo, eu acho, na cidade de Nápoles. Eles têm alguns aparelhos que erguem a cadeira de roda de maneira que eles possam fazer o transporte das cadeiras de rodas sem danificá-las. Dessa forma, eles podem efetuar o embarque de pessoas com deficiências sem muita dificuldade. Em Londres, por exemplo, nós temos esse colete em que as pessoas usam. As pessoas estão usando isso. Algumas pessoas que tenham parentes autistas, elas usam esse colete para serem identificadas. Então, a equipe do aeroporto pode providenciar toda a ajuda que você precisar sem que você precise mencionar a sua condição.
Nós sabemos que temos muitas melhorias em relação à segurança, serviço de alimentação no aeroporto. Então, nós temos total controle do que está acontecendo no aeroporto com esses controles. Então, nós temos vários recursos interessantíssimos acontecendo. E eu nem mencionei as coisas que são implementadas em Dublin, no Canadá, lá em Vancouver, por exemplo. Nós temos algumas pistas visuais que ajudam. Na verdade, nós temos a mensagem que é dada no sistema de alto-falante do aeroporto também é transcrita como texto nos telões para as pessoas que não ouvem. Então, eu poderia mencionar várias outras coisas, mas, Costa, tem alguma coisa que eu deveria falar aqui agora? Vamos deixar o Reinaldo falar um pouquinho e depois vamos responder algumas perguntas e aprofundar. Ok, Reinaldo, fica à vontade agora para suas palavras aí, as considerações. Ok, pessoal, que prazer estar com vocês, prazer, Eric, prazer, Costa. Muito bom poder estar compartilhando e recebendo tantas experiências, né? Tanta coisa boa, tantas informações que podemos até tê-las, né, de alguma forma, mas a experiência de vocês é que realmente faz diferença, não só para mim, mas também para todo o pessoal que está nos ouvindo. Então, um prazer grande conhecê-los e poder estar aqui compartilhando com vocês. Luiz, muito obrigado pelo convite. Um grande amigo, né? Um reencontro assim prazeroso, viu? Vai ser muito bom. Esse projeto já deu certo, né? Então, muito legal. Quero também cumprimentar a Caterine e a Janine. Muito, muito legal poder conhecer vocês, tá bom? Eu quero dizer para vocês que eu trabalhei na Infraero 33 anos. A Infraero é a empresa que administra aeroportos no Brasil, foi a principal administradora de aeroportos do Brasil. E depois o governo adotou um programa de passar os aeroportos para a iniciativa privada, né, para que pudesse entrar no Brasil experiências internacionais. Então, algumas das empresas que hoje administram os aeroportos são empresas que têm já conhecimento e bagagem em outros países. São grandes empresas, né, que estão trazendo para o Brasil as suas experiências, né, nos aeroportos. Então, tem sido muito bom, né, essa chegada dessa experiência no Brasil. Mas eu me envolvi com acessibilidade, o meu primeiro contato com o tema acessibilidade foi em 2002. Né? Então, isso me impactou muito, isso me chamou muita atenção, porque, na verdade, nossos olhos eles não estão treinados para sentir o outro. Isso é muito sério, né? Sempre que a gente desenvolve um treinamento em um aeroporto, eu desenvolvia no meu caso, eu desenvolvi os treinamentos junto com uma equipe, até um pessoal que deve estar aí assistindo esse momento. E ao final as pessoas falavam assim: nossa, eu nunca tinha observado quantas pessoas idosas passam no aeroporto, sabe? Nunca. Então os nossos olhos, eles muitas vezes não estão treinados para a realidade, porque a gente fica no nosso mundinho, fica fechado. E essa oportunidade que eu tive em 2002 me fez despertar para muitas coisas. Eu tenho uma irmã que sofreu paralisia infantil e que eu sou muito grato a ela, porque eu lembro quando eu era pequenininho e ela, com a sua muleta, corria atrás de mim para dar banho, olha só. Né? Então, eu comecei a lembrar disso tudo. Eu falei, meu Deus, como eu posso, de alguma forma, ajudar para que pessoas como a minha irmã possam viajar por esse Brasil, possam estar também vivendo uma vida, entre aspas, normal. Né? E naquele tempo, os aeroportos no Brasil não tinham ainda uma visão de acessibilidade, de realmente adaptação de todas as suas
em infraestruturas. Isso começou a ser feito, né? Uma das coisas importantes que aconteceu no Brasil foi as normatizações. A ANAC trouxe normas que puderam trazer também essa visão da adaptação. Mas como um momento inicial, a gente elas chocam muitas vezes, porque a cultura está inserida, né? A nossa cultura ela não estava preparada, e ainda hoje, né, nós vivemos essa questão cultural muito forte para receber essa informação nova. Então, o que nós precisávamos fazer para dar certo? Treinar as pessoas. A palavra-chave é vamos treinar as pessoas, vamos sensibilizá-las, né? E eu sempre colocava nos treinamentos o seguinte: nosso trabalho aqui com esse treinamento é sensibilizá-los. Conscientizar-se é uma questão pessoal. Eu não posso conscientizar você, você se conscientiza. O nosso trabalho aqui é mostrar para você a importância, mostrar para você como isso é importante para a empresa, é importante para você como ser humano. Você observar que quando você constrói uma casa, ou quando você vai reformar uma casa, você precisa pensar que as pessoas precisam ter acesso à sua casa. Né? Pode ser a sua mãe que é idosa, seu avô, sua avó, ou você mesmo, você também vai ficar velhinho um dia. Né? Então, a gente começou a trabalhar os treinamentos com essa visão. Vamos sensibilizar, não vamos só colocar coisas técnicas, também colocávamos coisas técnicas, colocávamos leis, a gente colocava responsabilidade com referência ao cumprimento de lei, o peso de não cumprir o que estava determinado na legislação, mas a gente trabalhava isso de uma forma informativa e não pesando sobre as pessoas essa questão, mas querendo trazê-las para que realmente pudessem se conscientizar, né, da importância do tema acessibilidade dos aeroportos. Tivemos dificuldade? Claro que sim. Tivemos dificuldade com os próprios arquitetos e engenheiros. Né? E aí, a Nilce, que foi a minha chefe, uma pessoa maravilhosa, não sei se ela está aqui assistindo, pessoa maravilhosa, ela falou assim, vamos treinar os arquitetos, vamos treinar os engenheiros. Vamos fazer com que eles compreendam que é necessário ir além da lei. Quando a gente fala de um cadeirante, por exemplo, a gente trabalhar com eles essa sensibilidade. Quando a gente fala de um cadeirante, uma rampa que está definida na lei, ela pode ser bom para 50%, mas os outros 50% podem ter dificuldades maiores, porque cada cadeirante tem a sua realidade, tem a sua necessidade. Né? Então, e se eu consigo tornar uma rampa menos inclinada, eu consigo não só ajudar um cadeirante, mas eu consigo ajudar também o idoso, consigo ajudar uma criança a caminhar, né, a acessar. Então, a gente trabalhar a questão com os engenheiros, arquitetos, que não é só lei. Não é assim, se você pode avançar a lei tem que funcionar como um padrão de referência mínima. Né? Então, todo esse trabalho ele foi muito, muito importante, ele foi acontecendo. Né? Então, vocês imaginam, né, de 2002, 2003, 2004, né, até chegar à Copa do Mundo, né, até chegar à Olimpíada e à Paralimpíada. Né? E interessante vocês falaram aí do Rio de Janeiro. Né? Eu trabalhei um tempo no Galeão, né, quando ainda era administrado pela Infraero, e todo esse trabalho da Paralimpíada, por exemplo, como foi interessante, porque nós conseguimos fazer muita coisa na estrutura, na infraestrutura, na questão da edificação, foi algumas obras, algumas coisas, mas teve coisas que não deu para fazer. E nós paramos um momento e pensamos assim, o que devemos fazer? Né? O que fazer para que o aeroporto possa realmente atender e ser acessível. Bom, se eu não posso ter estrutura, eu tenho que ter um bom atendimento. Eu tenho que ter uma boa assistência. Eu tenho que facilitar. Né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa entender. E se observarmos a Paralimpíada, não só a Paralimpíada, a Olimpíada, a Copa do Mundo, nós não tivemos nenhuma reclamação, pelo menos conhecida,
né, da infraestrutura aeroportuária, por onde o pessoal passou. Por quê? Porque a gente realmente houve um investimento grande, a gente vai falar sobre isso durante esse bate-papo, mas o mais importante, gente, acredite, é que as pessoas dentro dos aeroportos queriam receber bem, queriam facilitar. Eles sabiam que eles não tinham de recurso, né, na estrutura, que eles tinham que suprir essa deficiência. Então, o humano, o ser humano, né, ele tem que falar muito alto. Né? Não basta ter estrutura, precisa ter pessoas que realmente estejam sensibilizadas com ela. Bom, nós vamos falar muitas coisas, como aqui é só uma abertura, é melhor eu parar por aqui, mas um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Reinaldo, obrigado, Eric, obrigado, Costa. Mas vocês tocaram em assunto que eu acho muito importante. O Eric falou sobre o potencial que a gente tem do turismo para as pessoas com deficiência, o que isso gera já de valores, a realidade que a gente já está vivendo, e a gente precisa de trabalhar nessa perspectiva de investimento, das pessoas se apropriarem desse mercado também. E o Reinaldo falou dessa questão do receptivo, né, do aeroporto, mas quando a gente fala de turismo acessível, a gente tem que pensar para o fora do aeroporto também. Como que as pessoas chegam e como que elas saem do aeroporto. E aqui no Brasil nós temos uma condição ainda muito difícil de trabalhar com a acessibilidade de ônibus. Não só de ônibus, como da estrutura de viagem que a gente tem para fazer um lanche ou para ir a um banheiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o esporte paralímpico, né, e fazer muitas viagens por todo o Brasil e por várias partes do mundo. E uma das viagens aqui no Brasil, eu fui com o meu carro e tive uma situação que eu acho muito complicada, que é em relação à infraestrutura das paradas. Então, eu com um atleta que também tinha sequela de paralisia cerebral, de paralisia infantil, né, da poliomielite. E ele andava em cadeiras de rodas e, em um dado momento, ele me pediu para ir ao banheiro. E simplesmente não tinha como ele entrar no banheiro de forma alguma. Além de ter degraus para o acesso ao banheiro, não passava a cadeira dele na porta. Então, a princípio, eu tive que carregá-lo até a porta. Quando chegou na porta, ele estava muito apertado. Ele precisava de usar o banheiro, não tinha jeito e não tinha outra parada para frente. E eu tive que carregá-lo, né? É constrangedor, é indigno, ele morria de vergonha e eu também, né? Porque é constrangedor para todas as pessoas que estão vendo, inclusive, principalmente, para o proprietário do estabelecimento, né? Que ele vê essa condição é muito ruim para todas as pessoas. E nós escolhemos a data de hoje, não foi à toa, hoje é dia 10 de dezembro, é Dia Internacional dos Direitos Humanos. Muitos não associam acessibilidade como um direito humano. A gente, principalmente no Brasil, ainda tem uma visão de direitos humanos muito deturpada do que significa essa situação. E quando a gente tem essa oportunidade de conversar com pessoas de fora do país ou pessoas com experiência que o Reinaldo tem, a gente consegue ampliar a nossa visão para entender que direitos humanos é todo um arcabouço de dignidade, né? A gente está falando de uma condição onde todas as pessoas devem ter o mínimo necessário para ela ter uma vida digna, né? Então, é o princípio de dignidade humana. Esse tipo de situação é inadmissível, né? E o trabalho que vocês três desenvolvem, e o tanto que já desenvolveram, né? A gente tem que fazer um agradecimento especial por toda essa construção que vocês vêm fazendo,
né? Então, parabéns pela visão e luta, né, de antes e de hoje e de sempre, né? Nós não podemos deixar de ressaltar isso. Mas vamos continuar. Considerando as visões de acessibilidade, é muito comum também a gente confundir só não, porque ela é fundamental, as barreiras arquitetônicas. Mas a gente tem diversos aspectos sobre comunicação, a compreensão das peculiaridades das pessoas, os procedimentos que se deve adotar para que as pessoas mantenham o controle da sua ansiedade. Isso é muito comum com pessoas com transtorno do espectro do autismo. O próprio fato de voar, né? De pegar um avião, já é uma ansiedade para todos nós, para muitas pessoas, e algumas pessoas que têm algumas condições especiais no sentido de se desorganizar em determinadas situações. O Reinaldo falou sobre treinamento, o Eric e o Costa trabalham com treinamento. Existem serviços, orientações nesse sentido? Como que isso é feito, né? Vocês podem ficar à vontade aí, quem quiser começar. Essa é uma pergunta que pode ser respondida por vocês três. Vocês podem até fazer uma dobradinha. Não, tudo bom. Bom, vai lá. Não, vai, Costa. Vai, pode ir. Então, minha experiência começou aqui em Chicago da primeira vez que eu estava viajando. Então, imagina, eu saí do Chicago, eu fui na Grécia. E o que eu vi o mundo tem muitas culturas. E dentro dessa cultura também tem aquela coisa, o sentimento das pessoas com as pessoas com deficiência. Então, com os gregos, no início, foi que eu estava entrando numa sala, eles estavam vendo a mim, curiosos, mas rezando para mim. O que aconteceu com esse rapaz? E não tinha tanto acesso e tal. No Brasil, quando eu fui, primeira vez, o que eu vi não tinha muito acesso. Mas o pessoal queria te ajudar. Quer dizer, eu estava no meu carro, queria sair do carro, 10 rapazes me viram, vamos te ajudar. Não tem a rampa, mas vamos levantar. Mas aqui em Chicago, nos Estados Unidos, de uma outra forma. Então, eu tenho que tirar a coisa que temos aqui e para ver como nós podemos fazer tudo. Porque a realidade é o seguinte: os viajantes sempre querem uma viagem perfeita, independente, sem estresse da partida até a chegada. Mas também para passar bem também. Quer dizer, vai no navio agora do Cruise Lines, na Cruzeiras. Tudo bom dentro, mas queremos sair fora para ir na cidade, para dar uma olhada na cidade. Chegando no aeroporto, não é só para eu vou agora no Cultura 1 e 2, mas quero ver o que eu posso o máximo. Então, temos a oportunidade agora, porque a realidade é que com a internet, todo mundo está vendo que pode esconder um país, uma cidade. Não existe isso. Então, é uma oportunidade agora que estou vendo esses últimos 10 anos, porque um conhece o outro. Então, o market study que fez o Eric com Open Doors, e de repente mostra quantas pessoas, não é que gasta dinheiro, mas totalmente o que estão fazendo, o que estão usando. E as companhias, os governos estão vendo. Mas imagina assim, na Grécia eu fui no ministro do Turismo, ontem à noite. E também fui no turismo, ministro da página do Brasil também. Eu coloquei o nome, a palavra disability, deficiência, cadeira de roda, wheelchair, e até coloquei vendo accessibility. Não chegou nada. No Brasil chegou só do 2016. É como que chegaram naquele ponto e agora nós paramos. Tá bom, fizemos a obra, não precisa mais. E o que eu estou vendo é que todo mundo podemos ajudar. Aqui nos Estados Unidos somos 60 milhões de pessoas com deficiência. Então, um grande número. E como falou o Eric, é 20% do mundo também. Mas, na realidade, também temos dinheiro para gastar. Temos também aquele que as companhias estão vendo, que nessa pessoa está cadeira de roda e tem uma deficiência, fica em casa. É uma oportunidade econômica
Isso que bate o Eric. Então, quando tem econômico, podemos falar das leis. Eu aprendi 20 anos atrás que o Brasil tinha uma das maiorias, um montão de leis, mais de todo mundo. Mas ninguém ficava em cima da lei. Falava, não, tem que fazer isso. Nos Estados Unidos, com o American Disability Act, que ele sempre está em cima disso. Isso ajuda muito. Mas eu estou vendo companhias internacionais que eles estão indo, porque estão viajando. Agora não é só uma companhia que viaje, eles trazem todo mundo junto, outras companhias junto. Então, a realidade tem uma experiência que a pessoa o passageiro que está viajando, está falando, sabe, eu passei bem aqui, eu quero que quando eu vou num outro país, numa outra cidade, vai ser a mesma experiência. Então, já levantamos na nossa cabeça de pessoas que estamos esperando que vai ser muito boa a experiência. E isso vai ser uma luta para todo mundo que temos que fazer. Então, eu penso que com a internet, com a tecnologia, muitas coisas trocando. E as pessoas estão pedindo mais. Não é mais, tá bom, não sei, você não quer me dar, tudo bem, eu não quero mais. Não, estou pedindo mais. E a gente, no Open Doors, a gente estamos aprendendo também as pessoas com deficiência têm os direitos. Que quando você entra no avião e está saindo do avião, e imagina, no Chicago, na Alemanha, em outros países, eles te tiram diferente, como que é que nesse país que eu cheguei, e a lei é a mesma, que tem lei, eles fazem diferente. Então, todo mundo tem que fazer uma força, e o treinamento é certo. Eu acho, às vezes, tem pessoas que difícil falar, não, que ruim que isso é. Falo, não, isso é oportunidade. É uma oportunidade para a gente trocar as coisas. Então, eu deixo agora falar o Reinaldo e o Eric. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Nós temos hoje uma realidade que não é aquela de algumas décadas atrás, em que os pais tinham vergonha de trazer para a rua seus filhos. Então, a gente chama a era do quarto escuro. Né? No treinamento a gente fala isso. Né? Essa era do quarto escuro ela já passou. Hoje as pessoas com deficiência estão trabalhando. Elas estão produzindo, elas estão gerando riqueza. Né? E elas querem passear, elas querem tirar as férias e irem para locais que elas gostariam de ir. Né? E elas realmente esperam encontrar, desde o momento que ela está à volta, ela espera ir e vir bem, como qualquer uma outra pessoa. Então, é importante que as políticas públicas elas aconteçam pensando, até o Luiz falou isso, né? É legal, você consegue colocar a pessoa dentro do avião, consegue levá-la para o seu destino, né? Tudo legal, tudo bacana, atendimento bacana, estrutura bacana, mas quando ela chega no destino, ela vai conseguir ir na praia, ela vai conseguir ter um hotel que lhe dê acesso a todas as áreas e todos os recursos, vai conseguir passear na cidade. Quer dizer, essa é uma realidade que no Brasil a gente ainda tem muita dificuldade. Mas eu acredito que, numa conversa anterior com o Eric, eu falei o seguinte, falei, Eric, tudo para ser legal, para ser grande, precisa ter um começo. E nós tivemos a primeira década de 2000 e parte da segunda década um avanço, um empurrão muito grande nesse sentido. O Brasil melhorou muito nesse sentido. É ideal, longe de ser ideal. Mas é importante que tenha começado e é importante que pessoas deem continuidade. E isso, aí vem a importância dos organismos, das instituições se fortalecerem, sabe, enxergarem que isso só vai se tornando realidade e vai melhorando se formos juntos, se formos caminhando, se formos empurrando. Né? No Brasil, nós sabemos que a fiscalização dos organismos públicos não funcionam da forma que deveria funcionar e para dar essa garantia. É aí que vem a nossa participação como sociedade, sabe? Então, eu vejo
que nós avançamos muito. Quem viu 2000, quem viu antes do ano 2000, né? O Brasil nessa questão e vê agora, vai ver que nós melhoramos muito, mas está longe, muito longe de ser ideal. Mas nós precisamos agora de instituições, de organismos, de pessoas, de formar uma cabeça pensante para empurrar tudo isso. Por isso que eu acho que é interessante, sabe, Eric Costa, vocês trazerem essa experiência, sabe, de como isso aconteceu, do que realmente isso, como isso empurra essas questões na vida onde vocês estão, né? E como nós podemos fazer isso no Brasil. Eu acho que isso... E olha, nós temos instituições sérias e instituições que trabalham muito, mas nós precisamos mais e mais, né, e melhorar essa capacitação, né? Então, Eric, por favor. Olha, continuando do que o Reinaldo falou, eu acho que ter pessoas como o Reinaldo do nosso lado, nos ajudando, prestando atenção em arquitetura, design, conversando com engenheiros. São pessoas como o Reinaldo que estão trazendo credibilidade ao nosso movimento para aumentar a acessibilidade. Você não tinha isso 12 anos atrás, mas agora você pode ver que nós estamos fazendo progresso. É muito importante que a gente continue melhorando. E o Reinaldo disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Eu não ouvi isso em várias partes do mundo, né? E agora, o que ele falou foi uma confirmação para mim. Quando o Reinaldo falou, olha, vamos dar um passo além dos regulamentos e das leis. Isso faz sentido. Em vez de criar igualdade, vamos tornar tudo mais nivelado. O que eu quero dizer com isso? Em vez de ter um balcão de altura única, com um único tamanho, para todo mundo que consiga ver, a gente pode reduzir a altura desse balcão para uma pessoa que use cadeira de rodas. Então, isso vai trazer várias mudanças no nosso ambiente. E o Reinaldo é uma dessas pessoas que está trazendo essas pessoas. São coisas que ninguém fala a respeito delas, mas agora nós não temos medo de falar da questão das pessoas com deficiência. E, bom, de qualquer maneira, todos nós já temos que fazer isso para nós ou para nossas famílias, né? O Luiz falou também uma coisa interessante que eu queria mencionar. Chegar ao aeroporto e sair do aeroporto. Nós estamos tentando trabalhar nisso. Aqui nos Estados Unidos, nós chamamos de o último quilômetro para chegar e o primeiro quilômetro para sair. Você pode pegar um trem, você pode pegar um táxi. Vamos dizer que você pega o trem para ir para o aeroporto. Mas se a estação de trem estiver longe do aeroporto, deve ter algum tipo de transporte, um ônibus ou uma escada. Qual que é a alternativa que eu vou ter para sair da estação para o aeroporto? Nós estamos trabalhando nisso, mas isso é um desafio no mundo inteiro, porque você pode ter um ponto de ônibus e o ponto de ônibus vai ser acessível, mas às vezes você não consegue chegar no ponto de ônibus, da estação até o ponto de ônibus. Então, esse conceito de último quilômetro, primeiro quilômetro é bastante importante e esse é um dos maiores obstáculos que nós temos para que as pessoas com deficiência se sintam mais confortáveis. Agora nós já temos táxis acessíveis, Uber, nós temos todos os tipos de aplicativos de mobilidade urbana, nós estamos chegando, mas esses gaps, essas lacunas que nós temos ali, o primeiro quilômetro e o último quilômetro, a gente tem que melhorar muito ainda. Com certeza, Eric, a gente tem que ainda avançar bastante coisas. Eu falo muito pela experiência que eu tive, da vivência que eu tive aí nos Estados Unidos,
que os Estados Unidos está avançado, mas ainda tem muita coisa para avançar, né? As pessoas às vezes acham que a gente tem que mirar num espelho, óbvio, em boas experiências, sim, mas isso é contínuo. A gente tem novas tecnologias sendo desenvolvidas e precisam ser apropriadas e cada dia mais a gente avançar. Hoje a gente já fala em desenho universal, né? Antes a gente pensava em adequações. Aqui no Brasil a gente chamava de adequações razoáveis, que era o que era possível se fazer diante de uma barreira, uma determinada barreira. E emendando essa questão da visita aos Estados Unidos, eu tive num estádio de beisebol onde tinha uma pessoa com deficiência com um cargo de gerente de acessibilidade. Era uma pessoa também cadeirante e nós somos recebidos por ele, que mostrou todas as iniciativas desse setor para promover a acessibilidade no estádio. E, então, tinha todo um referencial construído por ele. Então, desde o estacionamento, a orientação, até a gente transitar dentro do estádio, até mesmo chegar ao campo, né? Então, todos os processos. Uma pessoa com deficiência, ela pode ir ao campo, né? E deve ir ao campo também. Então, ela pode trabalhar, inclusive, num jogo, como um jornalista, fazer uma cobertura, enfim. Essa estrutura que eu vi, ela me impressionou, porque não era um estádio novo. É um estádio que a gente sabe que foi adequado. E eles encontraram soluções para absolutamente tudo. Isso impressiona muito. E aí, Reinaldo, no Brasil a gente tem lei de cotas, né, para o emprego das pessoas com deficiência. Os Estados Unidos, a legislação ela não é específica, mas tem alguns estados que têm leis com cotas e tudo, mas a legislação federal mesmo, ela não tem. Em primeiro lugar, que eu observei lá, é a promoção da acessibilidade. Tendo acessibilidade, facilitam que todos tenham acesso ao trabalho. Esse é um princípio muito caro para os norte-americanos. E quando a gente pensa nesse setor do turismo, a gente pensando nos aeroportos, as companhias aéreas, eu convivi com alguns atletas com deficiência que eram funcionários de empresas aéreas, né? Então, trabalhavam no setor aeroportuário. Você conhece experiências bem-sucedidas de pessoas com deficiência trabalhando no aeroporto que possa contribuir, inclusive, em relação à promoção da acessibilidade no dia a dia, porque ela está ali dentro da companhia, dentro do avião, ela viaja também, né? Então, isso tudo faz uma diferença muito grande. O que você conhece de experiências nesse sentido? Que eu sei que como tinha funcionários que eu conheci, você também deve ter conhecido. Eu quero, então, vamos começar pelo começo, né? A lei de cota. As empresas, elas foram obrigadas a trazer para dentro do seu corpo funcional pessoas que tivessem algum tipo de deficiência. A grande questão, eu acho que o primeiro grande desafio, sabe qual que foi, Luiz? Foi as empresas estarem preparadas para receber. Eu não falo nem as empresas no corpo geral, mas algumas áreas. Por exemplo, você traz uma pessoa surda para trabalhar numa área administrativa, né? As pessoas serem treinadas e poder falar em Libras também. Então, a pessoa se sentir inteira dentro do ambiente em que ela está indo trabalhar. É interessante que esse foi um dos grandes desafios. Eu falo pela Infraero porque eu convivi com isso dentro da Infraero, mas eu acredito que as grandes empresas têm essa dificuldade. Porque não adianta você colocar lá, aí você coloca a pessoa no canto, numa mesa lá no canto, para carimbar papel. Por quê? Porque ela não pode interagir. Ela não pode interagir por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para interagir. Então, primeiro, a questão da cota, para ela funcionar, a primeira coisa você não é colocar para dentro da empresa uma pessoa com deficiência.
É você dar a ela as mesmas oportunidades que os outros têm. E se eu não tiver, por exemplo, as normas, né, para uma pessoa cega, se as normas não estiverem em braille, né, ela pode ter algumas dificuldades, né? Um cadeirante que você coloca dentro de um espaço, se esse espaço não tiver preparado, sabe, se os corredores não estiverem livres, se você não tiver acessibilidade fácil, se todo dia que ele for trabalhar, ele tiver então, não funciona, a cota não funciona. Nesse sentido, se nós não tivermos preparado para recebê-los. Agora, recebendo bem, preparando bem e dando a oportunidade da pessoa com deficiência vir e ter o conhecimento, ter os treinamentos que todos têm, sem dúvida que ele vai chegar a uma posição de comando. Isso, para mim, foi o grande desafio. Eu vivenciei isso no início, né, dentro da grande empresa. Eu acredito que hoje muitas coisas melhoraram. Mas, especificamente na questão de acessibilidade, a gente sempre procurou trazer para dentro do treinamento e validar os nossos treinamentos a partir de instituições, de pessoas que tivessem algum tipo de deficiência. Por exemplo, todos os treinamentos que a gente realizava, o último dia nós tínhamos uma questão prática, onde nós trazíamos da cidade, seja uma cidade grande, uma cidade pequena, as pessoas dessas instituições, né, de cegos, cadeirantes, etc., para que pudessem andar pelo aeroporto e nos apontar todas as questões que precisavam de melhoria, né? Na linha de comando da empresa, nessa área especificamente, a gente não tinha pessoas, né? E isso é uma conquista, gente. Isso é um caminho, sabe? E acreditem nisso, tem muito a ver com o começo. Não é a lei de cota. É eu estar preparado. A empresa está preparada para receber essa pessoa e dar a ela a oportunidade. Como que ela vai chegar na linha de comando se eu não dou a ela os treinamentos que todos têm? Se eu não dou a ela acesso às normas que todos têm? Entende? A partir daí, Luiz, eu tenho certeza que as pessoas vão... Porque, gente, a questão de produtividade, o Eric foi fantástico quando ele falou, sabe? A cabeça tá legal, sabe? Ele tá a 1000 por hora, ele quer desenvolver, ele quer ir além, como todos querem, entende? E isso é importante. Eu acho que nós, no Brasil, nós estamos caminhando para isso, Eric. Estamos caminhando para isso, Luiz. Mas deixa eu continuar. Aqui nos Estados Unidos não somos perfeitos. Os maiorias da população que não tem trabalho são pessoas com deficiência. Então, temos uma grande força aqui também para fazer. Mas, falando nisso, com essa cota e chegar a um trabalho, não é só para chegar a um trabalho que tem acesso. A casa da pessoa que mora tem acesso. Quando ele vai dirigir e chegar à transportação para trabalhar, tem acesso. Quando ele vai fazer compras para colocar coisas na casa dele e dela, tem acesso. Quando ele quer divertir, tem acesso. Não é que, tem um trabalho, toma aqui, que bom. Não, tem que ser tudo. Agora, nos Estados Unidos, temos uma grande força com as companhias, que eles têm que trazer pessoal, que tem que ter deficiência e vários degraus, é uma força. Segundo, agora tem 1% de minorias que teremos aqui nos Estados Unidos, que quando fazem as companhias compras, tem que comprar também de companhias que o dono é um dono de deficiência. O Eric e eu, e temos 5 outros homens de companhias, estamos formando uma organização, primeira vez. É como uma organização de comércio de companhias que os donos têm deficiência. Quer dizer, isso não existe. Tem de mulheres, tem de hispanos, tem de africanos, africano-americanos, mas não existe deficiência. E temos muito talento de pessoas. E isso que devemos fazer não é só para ajudar a gente, para ajudar os jovens. Se tem uma deficiência, você pode conseguir fazer qualquer coisa que você quiser. Então, a lei tem a lei.
mas também temos que fazer a força. Imagina, as companhias quase não iam fazer, mas a lei diz, não, tem que colocar, tem que trazer pessoas, tem que fazer, e tem que colocar dinheiro. Pode ser, mas vai custar $30 mil para fazer acesso para um pessoal que trabalha. Isso é a lei, fica em cima disso. Mas no final, a companhia mesmo, o pessoal que trabalha na companhia, o sentimento é tão bom, vendo que a companhia tem pessoas com deficiência está ajudando e trabalhando junto. Então, no final, é uma coisa muito, muito boa. E que todo mundo trabalhando junto. É a realidade. O Eric me falou, a gente fala, essa companhia aí que vamos trabalhar, tem pessoas com deficiência trabalhando nos postos deles também. Pode ser. Imagina a companhia que tem um departamento de acesso, deficiência, e não tem pessoa deficiente trabalhando dentro, no departamento. Isso existe. E isso está trocando também. Na Grécia, muitos queriam trabalhar, mas estavam acostumados para estar escondido, que eles não queriam trabalhar na frente da porta e num banco. Eles queriam trabalhar atrás. Quer dizer, própria pessoa mesmo, o sentimento psicológico, que não, você pode estar na frente. Porque eu me lembro, eu estava no meu acidente, depois da cadeira de roda, entrando no supermercado, pessoas vendo a mim, falei, não, Costa, vai comprar aquele queijo, vai comprar aquela bebida, vai comprar aquele sorvete. Não deixa as pessoas ficar uma parede que não deixa você continuar. Então, essa parede tem que descer. E eu acho que tem muito para aprender de muitos países. Veja, o Eric, ele faz muitas na Europa, e está vendo o que está acontecendo nos outros países. O Japão era um país que era muito, muito atrás, e agora está muito, muito na frente nessa coisa de universal. Então, temos o jeito para fazer. E nesse estúdio que fez o Eric, do Market Study que ele fez aí, a realidade, ele mostra os países que pessoas viajem. No América do Sul, o Brasil é 5%, um dos mais baixos. E por que é isso? Se o pessoal com deficiência pensa, se eu vou viajar, se eu vou aonde tem um lugar que vou passar bem, não é só na minha viagem, mas para ir no local, para visitar, para comer, para hotéis, ele veja tudo e escolhe os lugares que tem. Não é surpresa que na Europa os dois mais grandes é a Alemanha e a Inglaterra e a França. A Grécia e a Itália estão embaixo, mas eles podem subir, mas eles têm que trocar. E começa com as pessoas mesmo. Cada dia eu vejo pessoas que usam a palavra, aqui nós damos disabilities, e aquela palavra handicap. Não podemos, mas sabe quantas pessoas ainda usam essa palavra? Então, temos que aprender as pessoas também. Geralmente, pessoas sentem bem para fazer, para ajudar, mas tem que treinar eles, que é a própria. A gente, e Luiz, o Eric, podemos te dar também, fizemos uma lista que fazemos aqui nos Estados Unidos, que fazemos em todas as partes, que é as palavras certas, como fala com as pessoas, como é o jeito que você tem que estar no lado de uma pessoa com deficiência. Isso são coisas, eu não sei como falar com essa pessoa. Ele não entende porque nunca treinou, nunca passou. Não, fica... A gente tem umas palavras aqui que eu faço no Z-Life, que é só falar oi, just say hi. É muito fácil. E muitas vezes tem pessoas, como que eu vou falar com essa pessoa com deficiência? Eu não sinto tranquilo. Não, mas fica tranquilo como você sempre é com qualquer outras pessoas. Então, essa base também temos que trabalhar mais em cima disso. Go ahead, Eric. I took it somewhere this time. Eric, eu acho que a gente... Você tocou na questão da acessibilidade universal, do desenho universal. A ADA, né, a legislação norte-americana sobre acessibilidade, ela é mais antiga do que a legislação brasileira. Ela é de 1990, a lei brasileira de 2000. E em 2015, a legislação do Brasil, ela teve um marco referencial que é uma nova lei com base na
convenção da ONU, né, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente atualizou todo o nosso arcabouço legal. E aí, o desenho universal agora é regra de caráter geral. Ele deve ser observado para todas as novas edificações, as novas construções, mas também nos processos de reforma, de adequação. Então, ele é um princípio básico que tem que ser usado. A gente comentou um pouco aqui, vocês comentaram, né, sobre, o Reinaldo falou muito bem sobre isso, que não basta ter lei, né? A nossa lei, ela, nesse ponto, ela avança demais. Talvez seja uma das leis mais modernas do mundo nesse sentido agora, com essa atualização de 2015. Mas como que tem sido a implantação e a discussão do design universal nos Estados Unidos? Olha, antes de mais nada, deixa eu só dizer que o Reinaldo está certo. Se a gente quer criar o acesso, a gente precisa contratar uma pessoa com deficiência. E eles, na verdade, vão ficar muito orgulhosos de poder ajudar. E durante o processo, eles vão ensinar tudo que você precisa saber sobre as pessoas com deficiência. Essas pessoas são ótimos funcionários. Alguns deles têm um desempenho maravilhoso nos Estados Unidos, melhor do que outros colaboradores. Eles ficam bastante tempo no escritório. Então, dar a oportunidade para essas pessoas é muito importante. E, a partir daí, o acesso vai começar a ser usado, porque todo mundo, essa questão vai ganhar visibilidade, né? Essa pessoa vai ser parte da família da empresa, por assim dizer. Isso cria inclusão. Agora, falando sobre o design, essa é a coisa mais importante para gerar acessibilidade. É o projeto, design das coisas. Na Open Doors, a gente acredita que duas coisas geram inclusão. A linguagem que você usa e o design das coisas. Então, você não pode ter mais você não pode ter essas maçanetas arredondadas, né? Mas as pessoas continuam produzindo essas maçanetas e não faz o menor sentido. Eu estou olhando aqui pela janela e lá do outro lado eu estou vendo uma maçaneta arredondada que existe, mas isso é ruim. Deveria ser adequadas. Então, o design tem que alcançar essas melhorias. A gente tem que conseguir chegar. O design universal não é uma matéria da escola de arquitetura ou da escola de engenharia. Agora tem um pouco mais de visibilidade, mas talvez as pessoas só tenham, sei lá, uma aula falando sobre isso, mas a gente precisa ter uma inteira disciplina falando sobre isso nas escolas. As pessoas muitas vezes nem usam tanto as leis para reforçar a importância da acessibilidade, mas elas usam princípios de arquitetura e de engenharia. Então, o design universal é muito importante. Isso gera inclusão e acesso. Continuando, a realidade é que uma das coisas que tem que se usar muito é que temos todos os países tem muitas organizações de pessoas com deficiência, de todos os degraus de deficiência. De qualquer deficiência você pode imaginar, temos organizações. E eu vejo muitas obras, projetos, o governo, que não vão lá para falar, conversar, comunicar, aprender. Então, eles fazem uma obra e as pessoas, essas organizações, eles querem oferecer, porque eles sabem, não é só para oferecer para aquela pessoa mesmo, para eles, mas é uma oportunidade que pode oferecer para outros e para o mundo. Então, temos que abrir essa porta. Então, falando com isso, Luiz, com o ADA, American Disability Act, não temos a lei, mas também tem trabalho na lei. Temos também leis no Access, Air Access, esse aqui é para os aviões, outras leis. Tem muitas leis, mas e sempre estamos lutando, porque às vezes uma lei vai contra com outra lei. E isso que a gente estamos observando aqui nos Estados Unidos, às vezes, falando,
Não, isso aqui não é lei daquela, não dá para aqui, mas o prédio não tem acesso, e o avião não tem um problema, e o aeroporto é diferente. Então é isso. E a única coisa que tem que aprender todo mundo é que uma pessoa com deficiência, para preparar o dia dele, não começa levantando. Tem preparação de 24 horas para pensar aonde eu vou. Eu vou viajar, eu vou no trabalho. Então, quando as pessoas conhecem que a vida da pessoa de deficiência que quer continuar, não é super fácil, mas podemos fazer. Mas precisamos de acesso. Não pode ser, na Grécia, tinha uma rampa numa avenida e às 10 não tinha. Depois a próxima tinha. Então, temos que fazer isso aqui. Deve ser sempre... Quando faz novas obras, faz certo. Não vai falar, essa aqui a cidade é velha, eu não preciso. Então, a lei dos Estados Unidos tem muita força. E o interessante é que em Chicago, temos um departamento no municipal do Chicago que tem o departamento de pessoas que são engenheiros e arquitetos para as pessoas com deficiência. Nenhuma obra, pode abrir e continuar sem passar nesse departamento. Quer dizer, você quer abrir? Tudo bom. Deixa que o engenheiro vê se está certinho. Na Grécia, eles deixam você abrir 30 dias e se tem problema, voltamos. Não. Você é um dono. Você vai gastar dinheiro. Tudo bom. Você quer abrir? Faz certo. Não faz certo, não vai abrir. Tem que ficar na lei. Então, é muito bom que temos essa lei no Brasil, mas todo mundo ficar bem forte em cima da lei. Porque, senão, o que você vai fazer com a lei, então? Eu só quero assim, até reforçar essa questão do desenho universal, Luiz, porque no aeroporto ainda a lei não estava implementada e nós tivemos algumas readequações e construções novas dos aeroportos, até para a Copa do Mundo, né? E nós chegamos a desenhar, eu falo nós, mas a equipe, né? E dentro da equipe tinha um arquiteto e ele foi desenhado um balcão que era mais baixo, mas era alto. Então, de um lado, era mais baixo para o cadeirante, né? E crescia um pouco do outro lado. E aí, nós chegamos até a colocar esse balcão. Eu lembro disso. E aí houve uma grande crítica, inclusive das pessoas com deficiência. Isso não é igualdade. Isso não é estar, né? Isso não é universal. E aí, hoje, pelo menos nos aeroportos, que naquela época a gente fez a reforma e construções novas, hoje os balcões são todos universais, quer dizer, o balcão do check-in, né? Onde chega o pessoal para fazer o check-in. Então, eu acho isso muito, muito importante, que a gente é muito melhor para trabalhar. É muito melhor para quem está lá do outro lado do balcão e é muito melhor para quem está chegando, sabe? É uma relação muito boa. E por isso que eu falo sempre, viu, Eric e Costa, a questão cultural, sabe? A gente não perde quando cede. A gente vê que todos ganham. Então, é necessário a gente ter esse sentimento de precisamos estar juntos, precisamos fazer o melhor, todos precisam fazer parte, né? Eu acho que essa é a grande sacada da questão do universal, seja ele desenho, seja ele em qualquer nível, em qualquer localização, seja estrutural, seja de equipamento, sabe? A gente precisa pensar que é muito bom quando todos podem fazer parte e podem usar. E uma grande parte que é a oportunidade e de população que está crescendo muito em cima de pessoas com deficiência naquele grupo de acesso são pessoas de idade. Se você vê como está subindo o porcento de pessoas de idade, é enorme. Mas essas pessoas de idade não são como meus avós que ficavam em casa e tudo bom, tá feliz para os próximos 10 anos, bebendo café, comendo. Não, eles estão viajando. Eles estão entrando nos aviões. E eles têm dinheiro também para gastar também. Se eles não têm, os filhos estão ajudando. Então, essa população... E também estamos vendo que a idade sempre está subindo.
Quer dizer, todo mundo está vivendo muito mais anos agora também. Então, essa população, eles vão ter uma deficiência. Com certeza. Claro, como fala o pai do Eric, nunca quer falar que ele não pode estar surdo e não escuta bem. Fala, não, eu não tenho deficiência. A minha mãe também, não, eu não tenho. Mamãe, você tem, mas tudo bom. Mas a realidade é que temos que observar isso, porque essa população também é a população que está falando, não estão sentados. Então, isso é uma boa, no final. Com certeza, a acessibilidade é para todos, né? A primeira coisa, o primeiro princípio que as pessoas têm que entender é que a acessibilidade não é para a pessoa com deficiência, ela é para todos. Mas uma solução que atende às características das pessoas com deficiência, ela vai atender muito bem a qualquer pessoa. A gente vai ter uma cidade muito mais qualificada, muito melhor para todo mundo. Pode falar, Costa. Não, Luiz, isso é um dos grandes problemas. No aeroporto, você vai no banheiro lá. Tem 2 de acesso e 5 sem acesso. E os acessos é um pouco mais grande. Todo mundo entra no grande. Esses 2 grandes é para pessoas com deficiência. Quando eu trabalhei aqui no Chicago e eu coloquei 20 rampas na praia, o que a gente observando, e é isso que me ajudou muito para voltar para o prefeitor, eu falei, veja, não é só pessoas deficientes que estão usando essa rampa. Tem as crianças, os pais, as mães, as bicicletas, pessoas que não querem andar na areia porque está muito suja, está quente. Então, é universal. Mas o problema no aeroporto é verdadeiro. Eu falei, por que fazer 2 grandes e 3 pequenos? Faz 5 grandes, porque imagina você vai viajando e Eric ia ter que entrar no banho lá e temos que esperar. E não é que tem uma pessoa com deficiência dentro, que está tudo bom, tem outra pessoa com deficiência, tudo bom. Não, é um rapaz que tem a mala dele, tocando no telefone e entrando lá dentro. Então, o que pode fazer? É a lei que fazer. Então, temos que entender que qualquer coisa é fácil para pessoas com deficiência, todo mundo ganha. As rampas, todo mundo que, quando vou nas culturas de museus e tal, eu vejo que muitas pessoas não querem subir nas escadas. Eles prefiram ir na rampa. Tudo bom, eu tô contente. A lei dos Estados Unidos não fala que pessoas com deficiência têm que ser primeiros na linha, primeiro na fila. Não. A lei disse, temos que ter acesso para todo mundo. Se damos acesso para todo mundo, se eu sou a pessoa número 10 atrás, tá bom, eu cheguei tarde, tudo bom, mas tem que ter acesso. Isso é a diferença. Tem pessoas com deficiência que pensam, eu tenho deficiência, então eu sou primeiro. Esse é o meu direito. Não. Tem abuso também. Tem abuso de pessoas deficientes. Não. Tem que entender. Se você não comprou o ingresso e acabou e terminou, você é como todos os jogos e qualquer música que você vai para escutar. Então, é uma oportunidade, mas também eu vejo muito que, e o Eric trabalhando, imagina, anos atrás ninguém pensava de ter um lugar para um animal de serviço, para ter um lugarzinho dentro, não lá fora, dentro do aeroporto. Quer dizer, muitas coisas estão trocando, até trocar a roupa. Eu vejo pessoas com idade, o meu pai, como ia trocar ele se eu tinha que deitar ele? Ele tinha quase 100 quilos. Tem que deitar ele. Então, agora estou começando fazendo os bancos, que é muito mais largos, para ter aquele acesso. Mas é uma coisa interessante que qualquer coisa que tem acesso, pessoas que não têm deficiência, eles estão usando. Então, tem vezes, enjoy it. Você tem que gostar comigo também. Isso ok, eu falo, tá bom, pode usar. Fica tranquilo. Então, é uma oportunidade que eu vejo que, vendo isso, todo mundo podemos usar. É universal, como falamos. Com certeza, Costa. Bom, gente, infelizmente, o papo está muito bom, a gente tem muita coisa, mas a gente está já estourando o nosso horário. Na realidade, a gente teve esses problemas técnicos aí que nos prejudicou bastante também. Eu peço desculpa a todos. Mas, primeiramente, gente, eu gostaria muito de agradecê-los. Eu acho que foi incrível a participação de vocês. A gente precisa debater mais sobre isso no Brasil.
É um tema que, quando eu vi, eu falei com o Costa, eu vou te trazer para o Brasil. Acabou que eu ainda não trouxe, né, Costa? Ainda não deu, mas eu vou te trazer. Eu quero você falando sobre isso, discutindo com as pessoas aqui, e depois a gente te levando num rodízio de comida mineira, para você conhecer também. Você também gosta de comer, né? Então, e aí estendo o convite para o Eric, né? O Eric já tem essa experiência de muitas viagens e vai contribuir com certeza. A gente vai fazer de tudo para a gente estreitar esse relacionamento e poder trocar mais experiência assim que acabar essa pandemia aí, ao vivo mesmo e a cores, né? Tendo a troca ali, esse calor humano que a gente precisa trocar. Bom, gente, eu deixo espaço para vocês aí para considerações finais, né? Fique à vontade antes que eu faça aqui o fechamento do nosso dia. Muito obrigado mesmo, fico muito grato por vocês terem atendido esse pedido e para a gente ter uma discussão tão rica e necessária para a gente avançar nos direitos de todas as pessoas, né? Do direito a uma cidade acessível, a uma sociedade acessível, uma sociedade para todos. Muito obrigado mesmo. Fique à vontade aí. Não, eu quero te agradecer muito. Isso aqui é muito que chegamos aqui falando tudo. E eu te agradeço você, a Luiz, fazer o que diz aqui. Veja, no final não é que passou o tempo com a tecnologia é o problema. Não, vemos que a gente ganhamos aqui. O Ronaldo, eu sei que agora o Ronaldo e o Eric vamos falar ainda mais, mas a gente temos oportunidade. O Eric faz treinamento com a TAM. A gente fazemos outros programas com outros grupos. Então, isso é uma oportunidade para todo mundo que podemos chegar e fazer mais. Isso que continua, isso aí nunca para. Mas eu acho que começamos uma coisa, mas já estava começando. Tem organizações agora mesmo no Brasil que eles querem também montar aquele conexão também. Então, a hora sempre estava lá, mas temos oportunidade com o Eric, os trabalhos que a gente faz uma coisa boa com o Open Doors é que sempre não era só única para Open Doors de Chicago, era Open Doors do mundo. Então, qualquer coisa que a gente temos que podemos oferecer, vamos oferecer. E eu vou esperar aquele rodízio, como uma caipirinha, claro. Com certeza, Eric. Suas considerações finais, por favor. Well, just that it's great to see that there's people across the globe. É muito bom ver que existem pessoas em outras partes do mundo que pensam como nós, que pensam como eu e o Costa, que pensam que é importante ter duas coisas em mente: boa linguagem e bom design, e isso viabiliza a acessibilidade. Muito obrigada, Luiz. Eu desejo a você muito sucesso no seu podcast e o que eu puder fazer com a Open Doors para te dar suporte, conte comigo. Muito obrigado, Eric. Reinaldo, por favor, as considerações finais. Gente, para mim foi uma oportunidade riquíssima poder estar com vocês e compartilhar esse tema. Esse tema está no coração e no sangue, né? Está correndo na veia. Não pode ser diferente para estar aqui falando sobre esse assunto. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu saí da Infraero já faz algum tempo, né, dessa empresa administradora de aeroportos. Hoje os aeroportos no Brasil, os grandes aeroportos estão privatizados, estão na mão de operadoras, inclusive, que já administram aeroportos pelo mundo afora, então com muita experiência. E eu estou fora, né, desse ambiente aeroportuário, digamos assim, apesar de pertencer atualmente a uma diretoria do sindicato das empresas que administram aeroportos, e dentro dessa diretoria eu estou responsável pela parte de treinamento. Então, por exemplo, esse treinamento de acessibilidade, de atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, esse treinamento a gente está levando, já demos os primeiros passos, já tem referência disso na CNT,
que aqui no Brasil é a Confederação Nacional dos Transportes. Então, o que isso traz, né? Isso traz proveito, porque as rodoviárias podem se aproveitar desse treinamento, não só os aeroportos. Qualquer comércio pode se apropriar desse treinamento, né? E as pessoas estarem preparadas para o atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Eu estou com uma agência de viagem, né? Nós trabalhamos home office atualmente, e um dos nossos projetos, vejam só, né? Por isso que eu falo que está correndo na veia, né? Um dos nossos projetos, que já começamos, é fazer passeio em cidades turísticas do Brasil, e nós, da agência, treinarmos, né? Além de ser uma parceria, onde a gente vende o hotel para os nossos clientes, nós, da agência, treinamos os empregados, os trabalhadores do hotel. Né? Claro que aí a gente faz uma parceria de custo, né? Porque nós somos pequenininhos ainda, não temos como arcar com isso. Mas e dessa forma eu tenho certeza que eu estou colaborando, que eu estou atuando, que eu estou 100% dentro, né? E que realmente a gente pode fazer a diferença. Né? Então, essa é a nossa visão. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. Conte comigo também, né? Sempre que precisar, estamos aqui. Muito obrigado a todas e todos vocês que participaram. Mais uma vez, eu ressalto o apoio da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, da USBEA, né, do Departamento de Estado, por meio do International Visitor Leadership Program, o IVLP, né, uma experiência sensacional, e a gente ressaltar esses 80 anos com um marco, com um evento como esse, eu acho que é muito importante. Parabéns, então, à IVLP pelos 80 anos. É um grande orgulho, uma grande satisfação. Eu tenho uma gratidão enorme de ter tido essa oportunidade de fazer parte dessa história, de conhecer pessoas como vocês, né, ao longo da minha carreira. E sejam todos e todas muito bem-vindos ao PEP, ao Palestra Esporte Podcast, que a partir de agora será veiculado semanalmente, às segundas-feiras, no YouTube. A gente vai fazer ainda outras lives e alguns eventos mais curtos, mas a ideia é a gente ter esse registro do nosso podcast. Ele já está nos diversos agregadores, no Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Cashbox, Anchor, Breaker, dentre vários outros. Nossa primeira temporada, então, vai abordar justamente as experiências que eu tive no IVLP nos Estados Unidos. Eu já tinha o interesse de publicar um livro sobre isso, e acabou que essa experiência do podcast ela é mais moderna e dinâmica. Eu tenho mais tranquilidade para fazer e mais agilidade nesse processo que eu estou aí procrastinando, né? Só adiando a começar, e agora finalmente ele está no ar, e a primeira temporada vai ser toda dedicada a essa experiência. Então foram muito importantes para o meu desenvolvimento todas essas experiências e as mudanças de atitude. Hoje eu acho que a gente viu vários conceitos que mostram para a gente como que é necessário a atitude mudar dentro de casa, mudar da gente, de cada um de nós, porque não basta só ter a lei, a gente precisa muito mais, ir muito além, né? A gente precisa pensar no detalhe da maçaneta da nossa porta, né? Eu sempre critiquei isso. Se existe uma lei que estabelece acessibilidade, como que a indústria pode produzir algo que esteja fora dessa lei, fora desse padrão? É um tanto insensato isso, mas é uma realidade que a gente precisa transformar, né? Então, muito obrigado, boa noite a todos, acompanhe o nosso podcast e até mais, tá? Um abraço para todos.